Bom dia a todos. É um prazer assim, ter a sala cheia, né, para a gente debater o que é o tema da mesa de hoje, que é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Né? A professora Analice vai nos trazer uma experiência, né, da construção do Guia Autônomo da Medicação, que foi desenvolvida não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados do Brasil, né, e que gerou um guia como uma experiência exitosa que, de certa forma, se articula com essa temática da nossa mesa, né, que é dessa relação indissociável entre atenção e gestão. Então, a ideia é que a professora Analice conte um pouco sobre a construção do guia, como eles vêm trabalhando o guia, e depois a gente vai abrir, né, para que vocês também possam pensar a partir dessa experiência, que outras experiências possíveis, dúvidas, para daí a gente começar o debate. A ideia não é ser uma palestra, assim, onde as pessoas, nós três aqui vamos ficar apresentando, né, exclusivamente a temática, mas que a palavra circule, né? A gente vai disparar algumas questões e a ideia é que todos participem desse momento. Então, assim, de onde que parte a ideia dessa pesquisa, né? Ela é consequência de pesquisas anteriores, de duas pesquisas conduzidas pelo Unicamp, uma envolvendo a atenção básica e outra os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial da cidade de Campinas. Né? E aí, o que aparece nessa pesquisa junto aos CAPs? É que, apesar das mudanças importantes, né, que o processo de reforma psiquiátrica estabelece em relação à oferta de tratamento, né, para usuários de serviço de saúde mental, mesmo na rede substitutiva de serviço de saúde mental, a medicação, né, o uso de medicamentos comparece, às vezes, como única oferta ou a oferta mais importante de tratamento para esses usuários. Né? Que esses usuários carecem de informações a respeito do tratamento, né, de que fazem uso, né? Que não tem informações sobre os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, eles recebem uma prescrição e obedecem ou desobedecem a ela. Ao mesmo tempo, a pesquisa na atenção básica, ela informava de que, no que diz respeito ao cuidado em saúde mental, havia, por um lado, uma hipermedicalização de situações da vida que não necessariamente requeriam, né, o uso de medicamentos, luto, enfim, as aflições, né, da vida cotidiana que nos ocupam, os padecimentos que têm uma origem social, né? E, por outro lado, um não cuidado, um não olhar para situações graves que requereriam o uso de medicamentos e que passavam batidos, como as depressões, especialmente. Em uma parceria, então, com a Universidade de Montreal, a gente formulou esse projeto, né, que concorreu a um edital também internacional, né, e que obteve um financiamento do Canadá, foi o que nos permitiu trabalhar, então, multiscentricamente, envolvendo uma quantidade muito grande de pessoas, não só os grupos de pesquisa em cada estado, mas também os usuários que haviam participado dos grupos de intervenção, né, no processo de construção e elaboração da pesquisa. E esse material, então, esse guia canadense, a gente fez uma primeira tradução e adaptação dos seus termos, já de saída envolvendo ali a Associação de Familiares e Usuários de Saúde Mental de Campinas, no processo de gestão da pesquisa e de formulação dessa proposta. Entendendo que, na medida que a gente propunha trabalhar com uma experiência que visava aumentar o poder de negociação do usuário com relação à gestão do seu tratamento medicamentoso,
né? A gente, para ser consequente com essa proposta, também tinha que incluir a participação do usuário na gestão do processo da pesquisa, né? E eu acho que essa experiência, assim, é que ela faz uma marca, né, ao longo de todo o processo, a participação dos usuários no processo da pesquisa, que, dizer que pessoalmente, para mim, ela faz toda a diferença na forma como eu olho para a possibilidade de fazer a pesquisa e de cuidar das pessoas hoje, assim, né? Que para mim passa a ser impossível atuar, seja no campo da pesquisa, seja no campo da atenção, da gestão, sem a participação do usuário na definição dos rumos, né? Da gestão, da pesquisa e da atenção. Que é essa ideia de reconhecer, né, o valor da experiência e do saber dos usuários, né, quanto ao impacto dos medicamentos nas suas vidas. Assim, porque é só o usuário que pode nos dar, né, as pistas, né, do que se passa nele a partir do uso de um medicamento. Né? Isso não está escrito em nenhuma bula, né? Isso não está pronto, isso não se mede por um exame de sangue. Então, a gestão, o título, né, do guia, o título dessa experiência, eles chama de gestão autônoma da medicação, que não se propõe a ser uma autogestão da medicação, como muitas vezes, quando a gente ia falar da pesquisa, o que era escutado era isso, né? Tá, então agora eu vou prescindir do médico e vou eu, né, gerir o meu tratamento medicamentoso. Não é essa a ideia, né? Quando a gente fala em autônomo aqui, não quer dizer independente ou a revelia dos outros, né? A gente parte da noção de autonomia conforme ela é formulada no campo da reforma psiquiátrica, né? A autonomia é um conceito bastante caro no campo da reforma psiquiátrica, e que vai nos dizer que a gente é mais autônomo quanto mais relações a gente estabelece na vida, né? Então, o autônomo, da gestão autônoma da medicação, tem a ver com a possibilidade de compartilhamento, né, dessa gestão, de inclusão dos diferentes atores nos processos de decisão a respeito do tratamento do usuário. Aqui depois aí eu vou fazer uma breve apresentação a partir desse roteiro aí a respeito dos passos do guia, mas antes disso queria contar um pouquinho de como é que foi o processo, então, de construção desse guia. A folhinha que também passou e ela informa um pouco disso, né, de qual era a proposta da pesquisa lá em 2009, né? Então a gente chega nos municípios, nas gestões de saúde mental, nas coordenações de saúde mental, com a proposta da pesquisa, né, reunindo serviços, vendo do interesse na realização dessa pesquisa junto aos serviços. Isso é uma diferença em relação ao contexto canadense, onde esse guia foi formulado, porque lá a construção do guia ela se dá a partir, né, ao movimento dos usuários por fora do Estado, né, não é na relação com o Estado. E a gente propõe a realização desse trabalho por dentro do Estado, por dentro dos serviços de saúde mental, né, entendendo a afinidade entre a proposta do guia e as diretrizes, né, do SUS e da reforma psiquiátrica. Então, a gente propõe a realização da pesquisa das coordenações de saúde mental, levando os interesses, as possibilidades de inserção nos serviços e, na medida que os serviços abrem a porta para a realização da pesquisa, a gente também convida aos usuários para tomarem conhecimento do que a gente está propondo e para manifestarem seu interesse em participar. Então, não é uma conversa exclusivamente com as equipes, é uma conversa especialmente com os usuários,
né? E os grupos são constituídos primeiramente a partir desse interesse, na medida em que os usuários cumpriam ali com os critérios de inclusão, que era estar usando medicamento psiquiátrico há 1 ano, né? E ter alguma condição cognitiva para a participação dos grupos, quer dizer, não padecer de um retardo mental, enfim, grave. Os grupos eles aconteceram em cada serviço ao longo de 6 meses, mais ou menos, numa frequência semanal, até no informativo. Aí a gente tinha uma ideia primeiro de fazer esse trabalho quinzenalmente, mas o grupo, a continuidade do grupo exigia uma frequência maior, né? A gente acabou fazendo aí semanal, por 6 meses, para dar conta de percorrer todo o guia, com grupos em torno de 8 a 12 usuários, sempre com a participação de um trabalhador do serviço, né, além de um pesquisador na coordenação desse grupo. E ao mesmo tempo que a gente fazia uso, né, do guia, trabalhava com o seu texto, com as questões, buscando responder as questões conjuntamente, a gente também ia fazendo uma leitura crítica desse guia, assim, né, que os usuários nos apontassem o que andava bem, o que andava mal, um termo que não era compreendido por ninguém, ou um assunto que eles achavam que não cabia, ou um assunto que faltava tratar. E enquanto os grupos aconteceram, a gente mantinha encontros entre os 3 estados, os grupos de pesquisadores e a Associação de Usuários de Campinas, mensais, para ir se acompanhando nesse processo. Quando se terminou o uso do guia nesses grupos, então se fez um grande seminário assim, em Campinas, reunindo os participantes dos 3 estados e incluindo aí também os usuários que participaram dos grupos, esses de intervenção, e aí constituindo um certo modo de gestão do desencadeamento, então do desenrolar, né, dos efeitos desse trabalho, né, e do prosseguimento da pesquisa coletivo e compartilhado, que era ter um comitê gestor com representantes de cada um dos segmentos, né, dos pesquisadores, trabalhadores, familiares e usuários, e um comitê cidadão, que era um comitê que reunia representantes dos usuários das diferentes cidades que participaram do processo. Então, esse comitê cidadão ele passa a participar também dos encontros multicêntricos mensais da pesquisa, na discussão, então, na análise, na discussão e na elaboração da versão final desse guia, né, que aconteceu ao longo do ano de 2010, praticamente de março até dezembro. Né? Em dezembro a gente finaliza, né, esse processo de revisão crítica dos termos do guia, e onde os usuários tiveram uma participação que ela foi muito fundamental, assim, ela foi decisiva em muitos momentos. Então, assim, cada reunião tinha em torno de 50 pessoas, com todas essas diferenças, e aí a gente ia passando, né, texto a texto do guia e revendo, então, né, aqui é isso, não é, o que apareceu nos grupos, a começar pelo próprio título, né, Guia da Gestão Autônoma da Medicação. Teve um dos campos no Rio, onde a equipe de serviço onde o guia foi utilizado questionava a palavra guia, assim, né, dizer guia para uma pessoa numa condição de psicose, enfim, podia tomar um sentido muito imperativo, assim, né, como se aquilo fosse guiar a vida da pessoa. Então, eles achavam que seria prudente não usar a palavra guia. Quando essa discussão veio para o grupo multicêntrico, então o Rio trazia essa posição, na verdade não Rio, algumas pessoas, né, que tinham acompanhado isso e faziam a defesa dessa posição, Campinas dizia o contrário, e aí o Rio propunha, não, chamar de cadernos.
Aí o Campinas, mas caderno é uma coisa escolar, né? Chamar de caderno, mas, né? Você tem que estar ensinando, né, um aluno. E aí ficou naquela disputa de posição, assim, é guia, caderno, com todos os arrazoados que a gente acadêmico está acostumado também a ir construindo, as discussões, até que chegou um usuário, então, de Campinas, é quem põe um ponto final na conversa, e aí ele pega a palavra e diz para a gente assim: olha só, no livro está tudo escrito, no caderno está todo em branco, não é livro nem é caderno, é guia. E ele ficou, era guia, não se falou mais nisso, assim, né? Então ele conseguiu pôr um ponto final numa conversa que era circular e interminável entre a gente, né? Porque é isso, se vocês verem o material, ele tem texto, mas ele tem perguntas que abrem a possibilidade, assim, de produção de outros textos, né? E, enfim, um pouco essa ideia que ele quer trazer, dizendo que guia era a palavra, né, a ser usada. Assim como teve outros momentos, bom, que outros termos também, enfim, né, sempre foi uma mediação entre diferentes pontos de vista ali presente, mas onde o ponto de vista do usuário nas discussões ele foi muito, muito importante. Então, em dezembro, a gente, né, ao longo de um ano, em dezembro a gente chegou num texto final, né, e uma segunda etapa da pesquisa, então, voltou aos serviços com esse texto final para um novo uso do guia, e aí já numa situação diferenciada, porque teve serviços, por exemplo, lá no Sul, né, que a gente tinha trabalhado no Novo Hamburgo, teve uma usuária do grupo, especialmente, que ela ficou muito motivada e interessada em transmitir para os seus colegas, ela dizia assim, o que ela tinha aprendido com o guia. Então, a gente teve, nesse caso, em Novo Hamburgo, o segmento, então, o relançamento, né, do trabalho com guia, ele foi sob coordenação dessa usuária com um outro usuário que também tinha participado do grupo, e a gente, como pesquisador, acompanhava como apoio, né? Depois se estendeu então para São Leopoldo também, e em São Leopoldo foram os trabalhadores, né? Tinha uma trabalhadora que tinha participado do grupo em Novo Hamburgo, que tinha se transferido para São Leopoldo, são municípios todos da região metropolitana de Porto Alegre, e que ficou também muito interessada em compartilhar a experiência, então, em São Leopoldo, e foi o grupo que reuniu mais trabalhadores, acho, em torno dessa experiência, inclusive a psiquiatra do serviço, porque, no geral, os psiquiatras tiveram pouca participação ao longo da pesquisa, no acompanhamento do grupo, né? Embora a gente tivesse psiquiatras pesquisadores, né, participando do grupo de pesquisadores, no Sul, assim, eram 2 psiquiatras que coordenaram esse primeiro grupo, mas os psiquiatras do próprio serviço não se envolveram muito, isso ficou como uma questão, assim, para a gente, assim, era um interesse nosso de fazer essa conversa também, mas especialmente com os psiquiatras, mas eles tinham notícias do trabalho através dos usuários, que retornavam para eles também de um outro jeito, né, a partir do trabalho com o guia. Então, se fez mais 6 meses de uso desse guia, então, já revisado a partir da sua primeira aplicação, e ao final disso, uma nova revisão e um ajuste de termos que chegou nesse resultado final. O guia, na verdade, ele é muito simples, ele faz perguntas muito básicas, eu vou passar rapidamente. Então, ele é dividido em passos, são 6 passos, né? O primeiro passo é mais uma apresentação, assim, é de como é que eu me apresento, como é que o outro me apresenta ou me vê, né? E ele termina com uma frase, que é uma frase bastante cara para o grupo quebequense, assim, na verdade é a que abre o guia para eles. A gente, na verdade, encerra esse primeiro passo com a frase que é: sou uma pessoa, não uma doença, né?
um pouco de levantar também o que as pessoas pensam a respeito dessa frase. Depois, o segundo passo propõe que a pessoa possa observar a si mesma, né? Pensar como é que é o seu dia a dia, como é que ela cuida de si, né? Que redes de apoio ela tem constituídas, assim. E também, assim, como é que ela cuida da sua saúde, os medicamentos que ela usa, como é que ela sente isso. Aí, o terceiro passo propõe pensar a possibilidade de ampliação, né, dessas redes de apoio, assim, né, um reconhecimento do território, né, primeiro pensar o que cada um precisa para viver, né, e que rede de apoio tem ou pode constituir no seu território, assim, reconhecer que serviços, que pessoas aqui a gente pode acessar, né, quando precisa de ajuda. E termina com a questão dos direitos, né, os direitos do usuário da saúde, né, tem estabelecido os direitos, né, do SUS e os direitos dos usuários de saúde mental, que também tem uma carta de direitos específica. E esse é um ponto que ele criava bastante. É interessante, porque são cartas de direitos que elas são públicas, elas estão instituídas, mas a ideia de trabalhar com essas cartas nos serviços criava uma certa um temor na equipe, assim, né? Por exemplo, trabalhar com a informação de que o usuário tem direito a recusar um tratamento sem recusa a possibilidade de seguir em atendimento naquele serviço. As equipes resistiam muito a trabalhar com essa informação, porque é uma informação que está aí, né? Na verdade, era um temor bastante infundado, assim, né? Porque assim, a fantasia que as equipes tinham era de que o usuário ia ler aquilo e não ia mais tomar o medicamento que tinha que tomar, né? Que ia bagunçar, assim, a possibilidade de trabalho, de cuidado. E, de forma alguma, isso era o que se passava, assim, né? Mas é interessante pensar o quanto aquilo que está no campo dos direitos estabelecido, ele a clínica, porque muitas vezes a alegação que nos era dada para não trabalhar com essa Carta dos Direitos era assim, a ideia de que a clínica é soberana e a bem da clínica é melhor não tocar nisso, né? Então a clínica aí aparecia impermeável ao campo dos direitos, né? Quando ela não deveria se colocar no lugar de exceção em relação a esses direitos, né? E a ideia deve ser muito mais de pensar, bom, como é que eu trabalho isso com o usuário, assim, né? Porque o direito a recusar um tratamento significa também uma responsabilidade a respeito das decisões que eu tomo e do curso que isso vai, então, tomar para a sua vida. E aí o quarto passo ele é voltado às informações mais objetivas mesmo a respeito, né, dos medicamentos psiquiátricos, né, partindo um pouco da experiência, né, de uso diário de medicamentos e dos efeitos que isso tem, para depois incorporar um pouco mais de informação mais objetiva a respeito de efeitos colaterais, enfim, interações, doses, os tipos de receita azul, receita a tarja preta. E o quinto e o sexto passo são os passos de finalização, né? No quinto passo é mais uma retomada do processo, né? Ao longo do guia. E percebendo as mudanças que houve ou não, né, a partir do trabalho com esse material em relação à sua posição quanto ao tratamento e a sua possibilidade
de negociação então, com o seu médico, com a sua equipe a respeito do seu projeto terapêutico. E o sexto passo, ele propõe assim, olhar para isso de uma forma mais coletiva, né? Porque até então o guia vem referido, né, aquilo que diz respeito à experiência de cada um com o medicamento, ainda que olhar para isso e compartilhar isso num grupo para nós fazer toda a diferença, né? Quer dizer, a relação, a grupalidade aí no uso do guia para nós era bem importante. E o sexto passo, então, ele propõe, né, pensar coletivamente a respeito de uma ação possível, né, dos usuários, no que diz respeito àquilo que eles identificam como problemas, né, nessa relação com os serviços, na relação com os seus tratamentos. Então, essa é a apresentação do guia. Eu acho que a gente pode conversar um pouco agora, para eu seguir a partir também das questões que vocês se colocam, porque, enfim, dá para falar de muitas coisas a partir disso. Eu acho que colocar essa ideia de inclusão, não só na pesquisa, né, como a Ana estava colocando, de incluir os usuários na proposta de construção do instrumento, como também ele a posteriori, assim, o momento posterior, que é esse guia, ele não é um guia do serviço, ele não é um guia da gestão, ele não é um guia institucional, ele é um guia que tem um nome, que pede um nome. Quem é você? Ele pergunta. Quem é que é dono disso? Ele é uma tentativa de colocar em diálogo algumas coisas que não estão em diálogo. Especialmente pela medicação. Né? Porque ele é, às vezes, um campo obscuro, justamente pelo fato de não ter acesso à informação. E o usuário, não tendo esse acesso, não conseguindo ter esse acesso, ele limita também a capacidade dele de produzir algumas coisas, especialmente a autonomia. Porque se eu consigo fazer da minha lei, da minha autônomos, né, meu nome, da minha lei, da própria lei, eu preciso saber de onde eu posso, o que eu consigo. E eu acho que ele tem um pouco essa ideia de pista, assim, de dizer, olha, você consegue reconhecer e responder algumas perguntas que estão postas aqui, talvez respondendo essas perguntas você possa dizer quais os caminhos que eu posso seguir, para onde eu posso ir e que condições eu tenho para seguir. Reconhecer isso, e eu não estou falando só, acho que isso serve de uma maneira geral, por uma questão da existência. Algumas perguntas elas demoram um tempo para a gente conseguir dar umas respostas. Né? E algumas em especial, que são objetivas, entre aspas, elas são deixadas em segundo plano, ou sendo colocadas em paralelo. Eu queria destacar isso, assim, porque isso vai direto ao encontro do que a PNH vem. Eu vou fazer o link, né? Acho que estou um pouco com esse papel aqui, que é a dimensão estética e inventiva de ferramentas de trabalho na saúde. Eu acho que o ganho é mais um. Assim como, embora não esteja como dispositivo, até porque é muito recente, mas essa que é a capacidade inventiva de dizer, olha, tem problemas que nos chamam a atenção, a gente quer dialogar com isso, mas não sabe como dar nome. E aí vai inventando nome, vai criando. Acho que essa é um exercício que às vezes a gente não se autoriza a fazer. A gente, em geral, recebe protocolos, recebe propostas e tenta adaptá-las. Eu entendo que esse tipo de exercício de construção de uma ferramenta que tenta discutir cuidado, mas que ao mesmo tempo vai discutir para dentro da instituição o processo de trabalho, que vai discutir ao mesmo tempo modos de fazer gestão da instituição, porque isso que a Ana colocou, a participação e envolvimento de algumas classes, de alguns grupos, estarem menos ou mais envolvidos, reflete também como é que a instituição dialoga com isso. Ou como é que, eu não estou falando instituição só serviço. Isso nos serve, inclusive, para tensionar mudanças. Então a gente começa com uma proposta que aparentemente ela é inocente, simples, e que não é nem um pouco,
e não estou falando que o GAN tem essa intenção, mas às vezes quando a gente faz uma pergunta num espaço institucional, ela volta para a instituição e, em geral, a instituição tenta dar algum tipo de resposta, e isso vai causando algum certo movimento institucional, seja para responder, seja para tamponar aquela resposta, ou para não dar um tipo de resposta. E esse tipo de instrumento, ele vem um pouco para tensionar essas coisas que às vezes não estão ditas e colocar o usuário como interlocutor. Acho que isso é um ponto positivo, porque a gente está falando de inclusão e geralmente incluir o usuário em qualquer tipo de decisão, além de causar uma resistência institucional, nos coloca que como é que eu faço e abro diálogo para isso. Acho que o guia é um pouco nesse exercício de abrir diálogo e talvez até possa receber outras interferências e um dia compor outros espaços que não só na saúde mental. Porque eu fico imaginando isso na atenção básica, por exemplo. Um exercício de colocar ele em prática para usuários que não são, abre aspas, crônicos, que estão nos CAPs, mas que estão na atenção básica e que ficam ocupando os espaços, as frestas dos espaços, mas que em geral são, na atenção básica, eles causam algum desconforto em geral, não é sempre, mas em geral, pelas suas demandas que não têm resposta imediata, ou que em geral as respostas estão muito associadas com o uso da medicação. Então, utilizar isso não como um fim, mas como uma possibilidade de ser um meio para esses usuários, inclusive, que têm mais autonomia para decidir sobre a sua vida no seu território. Isso, chegar a ampliar essa possibilidade de que não seja só uma ferramenta de saúde mental, de que nos coloque e amplia essa possibilidade de pensar no cuidado mais autônomo. E eu tenho uma curiosidade que eu não pergunto, que é, quando vocês tiveram um encontro com a proposta do Canadá, ela veio despertada por algum tipo de interesse, desejo de colocar aquelas propostas para cá, certo? Da onde partiu isso? Assim? Quem que fez o link? Uma fala sua que eu achei interessante, que eu achei uma similaridade com uma particularidade que a gente tem passado também, você ter comentado que as equipes às vezes têm receio sobre os direitos dos usuários, né? E isso eu acho que não foi só com você, ou só com as necessidades que vocês passaram, mas com a gente também. E acho que isso deve ser muito bem trabalhado com as equipes, porque os usuários têm os direitos, né? E a gente tem que trabalhar com eles. Obviamente, também mostrando a eles que, além dos direitos, eles têm as suas responsabilidades também. Mas acho que a gente não pode ter receio de mostrar a eles os seus direitos, porque é como se a gente estivesse monopolizando, né? Assim, um ditador, dizendo o que a gente acha que é certo para cada pessoa, né? E não é assim, eles têm o direito de saber que eles podem, até onde eles podem, e isso, nós como trabalhamos com a saúde, é importante a gente mostrar isso para eles. Né? Acho que queria comentar que existia uma similaridade. É que exercer um direito implica uma responsabilidade, né? O que a gente percebia, e os usuários nos contavam isso, e às vezes contavam mais para nós que eram externos ao serviço do que podiam contar, né, dentro do próprio serviço, mas que eles faziam a sua gestão do seu tratamento medicamentoso, né? A gente sabe disso também. Então, dizia, por exemplo, o remédio que eu tomo me faz tremer a mão. Então, quando eu recebo uma visita, eu quero tomar um chimarrão, eu não tomo remédio, porque senão eu não vou conseguir tomar um chimarrão. Né? Então, eles faziam assim, esse cálculo e eles vão fazendo. Só que não compartilhavam isso com a equipe, não, né? Então, fingiam que obedeciam, né? Mas faziam também de outro jeito. Isso era ruim dos dois, né? Sim, então, o grupo em São Leopoldo, que teve participação de uma psiquiatra do serviço, né? E às vezes eram usuários que ela era referência, né? Embora a primeira etapa da pesquisa, a gente fez questão de que
não fossem, na verdade não tem participação dos psiquiatras, mas tinha assim definido que haver participação dos psiquiatras que não deveria ser o psiquiatra responsável pelo tratamento das pessoas que estavam fazendo parte do grupo, para não tomar aquele espaço como um espaço de, né, gestão da medicação, né, que não era essa a proposta. Mas essa psiquiatra que participou então nessa segunda etapa no grupo em São Leopoldo, ela era psiquiatra de muitos dos que estavam no grupo, e ali eles começaram a contar coisas que não chegavam para ela no cigarro, né? Por exemplo, um efeito que, né, determinado medicamento causava se usar. E ela disse, mas por que vocês não contaram isso para mim, né, na consulta? Eu disse, mas achei que, né, não tinha a ver contar isso, né, para receber o remédio e tomar, né, e ser obediente e tomar. Então eles lidavam como podia com aquilo que se produzia e não tomavam isso como elemento, né, a ser incluído na conversa e na composição, né, de uma direção de tratamento junto com a médica. Mas quando o Carlos falou, eu vejo duas coisas. Uma, sim, super importante também contar dessa entrada da Secretaria Estadual da Saúde. Na verdade, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, ela encampou a proposta desse guia, né? O ano passado, em março, a gente estava, então, finalmente com o guia finalizado e disponibilizou ele online. Vocês encontram esse material online. Aliás, eu queria pedir, a gente distribuiu, assim, para vocês olharem e tal, mas eu queria pedir, assim, que depois eles retornassem. Eu não vou levar comigo, eu vou deixar com a Ana aqui, porque aí tem um conjunto de guias que, se alguém quiser fazer uma experiência de uso no grupo, né, dá para fazer individualmente com cada um de vocês. Ele não vai servir para muita coisa e vocês têm acesso ao material online, né? Mas o guia físico, então, que é essa publicação que a Secretaria Estadual da Saúde fez, ele pode servir para uma experiência de uso, né, aqui em Florianópolis. Mas, então, em março do ano passado, a gente ia fazer um lançamento do guia em Porto Alegre, convidou a Secretaria Estadual da Saúde, na época a Sandra Fagundes, que hoje é secretária da Saúde, era diretora de ações da saúde, é uma pessoa que tem, né, uma vinculação visceral com o tema da reforma psiquiátrica, né, uma militante assim, da reforma psiquiátrica histórica assim, no Rio Grande do Sul, e uma gestora assim, também muito ágil. Assim, né? Então ela imediatamente disse, não, a gente publica esse material pela secretaria. Né? E foi o que aconteceu. Então, no lançamento, no que era para ser o lançamento do guia online, a gente estava com material impresso pela secretaria para uso nos serviços do Estado. Mas aí também se deu conta de que não bastava imprimir e distribuir os guias, assim, né? Que era preciso também orientar em relação à proposta, né? E o que norteia, né, toda a concepção de feitura do guia, assim, né? Ele também, a gente pode pegar esse material e usar ele de uma forma prescritiva, né? Assim, não é a ideia, né? Então, alguns norteadores do trabalho que são caros para a gente, como esse então, de uma gestão do processo junto com o usuário, né, de um trabalho em grupo, né, da constituição de uma grupalidade em torno dessas experiências, eram bem importantes para nós. Então, hoje aí a Secretaria deu jeito de contratar, então, a Marília, né, que fez parte, participou da pesquisa, como alguém que apoia e assessora os serviços, né, faz uma divulgação desse material e apoia os municípios, os serviços interessados em fazer uso dele. Né? E é uma experiência que está sendo para nós, a pesquisa muito cara, uma experiência única, né? Assim, nos outros estados, pelas circunstâncias políticas, né, de cada estado. A gente não teve esse estreitamento aí de relação, né? Então agora é uma terceira etapa para nós da pesquisa, é acompanhar esse processo, né, de implantação dos guias no estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa. Outra que eu também lembrei, e aí eu queria trazer para vocês um trechinho disso, é que uma das experiências provocadas por esse processo, assim,
foi no momento que a gente estava ocupado com a escrita de artigos para divulgação, né, da pesquisa, a gente propôs aos usuários, né, que participaram do processo que eles escrevessem um artigo sobre como é que tinha sido o processo de participação na pesquisa. Aí tinham algumas pessoas da equipe, assim, mestrandos, doutorandos, que se disponibilizaram a apoiar, né, esse processo de escrita. Então, nos encontros, sempre que a gente tinha reunião multicêntrica, os usuários iam um dia antes, enfim, e se reuniam para fazer a escrita desse texto. Só que, de cara, assim, logo que se começou esse trabalho, e quando se lançou essa proposta de que eles escrevessem como é que tinha sido a experiência de pesquisar, né, de participar da pesquisa, né, na universidade, eles devolveram a pergunta para a gente e disseram, tá, mas e para vocês, como é que foi pesquisar com a gente? Assim, então, isso deu outro rumo para a escrita do artigo, passou a ser um artigo escrito entre usuários e acadêmicos, né, sobre a experiência de pesquisar junto um com o outro. Né? E foi um trabalho lento, né, e persistente, assim, que durou, acho que levou 2 anos para chegar a uma finalização. A gente está esperando da PNH a publicação, ele vai ser publicado no caderno do Humaniza-Sul sobre saúde mental. Sim, né? Mas como um dos textos desse caderno, a gente está esperando, no caso, um ano, esperando essa publicação. É assim, vai queimar a boca. Não, é para que esteja publicado. Mas assim, o caderno do Humaniza-SUS foi o caderno que topou publicar esse texto que a gente não conseguiu publicar numa revista científica, por exemplo, porque a revista Qualis nos dizia, assim, são 27 autores, 27 pessoas participaram da escrita desse material ao longo desses 2 anos, e a revista Qualis nos dizia, não, a gente pode publicar um artigo de 27 autores, isso vai baixar ponto da revista. E nos sugeriam, publica o nome dos professores, pesquisadores, e põe uma nota de rodapé. Isso não nos interessava, assim, né? Porque era realmente foi um processo muito cuidado e onde a autoria também contava muito, até na forma de apresentar o caderno do Humaniza-SUS topou. A gente, né, nomeia os 27 autores depois do título, e ele, em vez de pôr os créditos de cada um, dizer fulano é professor de qual universidade, ciclano é mestrando e Beltrano é usuário de serviço de saúde mental, a gente pôs, entre os autores se encontram professores, pós-graduandos e usuários e trabalhadores de serviços de saúde mental, sem especificar quem era quem ali, né? Então ficou de um jeito bacana, né? Só está esperando publicar. Mas tenho que dizer que é um trecho, assim, né? E eu participei desse processo, assim, também de escrita, assim, não muitos poucos encontros diretamente, mas a gente foi solicitado a escrever um depoimento, né? Os professores pesquisadores, eu escrevi o meu, a Rosa Monod escreveu o dela, e que foi trabalhado por esse grupo. E é interessante, assim, que eu não consigo localizar o meu texto mais, mas ele está ali, eu vejo que tem pedaço, mas foi um trabalho tão, assim, minucioso de composição entre muitos textos, né, que ele se tornou outra coisa, mas ao mesmo tempo está ali, assim, isso é legal, eu não sei onde é que eu estou, mas eu sei que eu estou lá. E aí eu queria... um pedacinho, assim, desse artigo para vocês. Assim, diz, não somos só um número de prontuário, somos cidadãos que têm problema e estamos em busca da sua reversão. Rotulam alguns de nós com um diagnóstico que nem sempre é preciso. Nós temos o objetivo político de questionar as coisas que os usuários não alcançam ainda nos serviços, na cidade e na ciência.
Nós defendemos que o usuário precisa ser incluído e respeitado na decisão sobre o uso de medicamento. Não queremos criar a ilusão de que as pessoas poderão decidir sozinhas sobre a medicação. Queremos mostrar-lhes que elas podem conversar sobre isso com a equipe que as cuida e negociar o melhor tratamento para si. No entanto, a prioridade na saúde mental ainda é o tratamento medicamentoso. Defendemos que outras terapêuticas sejam oferecidas, bem como lazer, esporte e cultura. A importância do GAGAN é não olhar só para o medicamento. Medicamento por si só não desabafa. Você tem que desabafar, fazer-se um ator social que pensa, age e reflete. Será que a rede de saúde mental está estruturada para acolher um cidadão esclarecido, apropriado das informações, politizado? Está preparada para lidar com a loucura cidadã? Um dos sentimentos que permeiam as relações entre profissionais e usuários e que precisamos salientar é o medo. No CAPS, profissionais e usuários têm uma relação mais próxima do que no hospício. Porém, tanto o profissional quanto o usuário temem essa aproximação. Temem de que um não entenda o outro, receio de falar com um profissional, mesmo tendo necessidade disso. Uns e outros têm medos, às vezes medo um do outro, mas são medos diferentes. É importante cuidar do funcionamento dos serviços para evitar o seu próprio adoecimento, pois o CAPS pode gerar um círculo vicioso. Há quem prefira refugiar-se no manicômio para não ter que se encontrar com as dificuldades do mundo. Outros gostariam de sair, mas não conseguem. É uma espécie de contaminação que atinge tanto os profissionais quanto os usuários. Alguns profissionais não nos estimulam a nos conhecer melhor e, de posse desse conhecimento, termos uma vida ativa. É quando ainda fazem a atividade do pescador. Entregam-nos o peixe pescado e não nos ensinam a pescar. Nós, usuários, muitas vezes nos sentimos como os próprios peixes pescados, em função do modo como alguns CAPs funcionam. Iniciamos esse artigo com um foco: gerar espaço para a escrita dos usuários sobre a experiência da pesquisa. Em um dos encontros, quando nós, acadêmicos, repetíamos a pergunta: como é para vocês pesquisar desse modo com a gente? A mesma nos foi devolvida por um de nós, usuário. Percebemos então que esse artigo não tratava apenas da experiência do usuário na pesquisa, mas sim do encontro entre estudantes, professores e usuários dentro da universidade. Assim, reunimos escritos de cada um desses segmentos e fomos montando esse texto, tentando constituir um nós que falasse mesmo do coletivo. Em alguns momentos, no entanto, as nossas diferenças apareceram de forma muito intensa, gerando conflitos. Escolhemos manter algumas dessas diferenças no texto. Há momentos em que o nós fala claramente da experiência do usuário e outros em que fala claramente da experiência do acadêmico. Pretendemos que esse nós, constituído no respeito e no encontro, não apague as diferenças que temos e que fazem com que essa experiência seja ainda mais rica. Somos pessoas diferentes que lutam de lugares diferentes por uma mesma causa, que é política e científica, a saúde mental brasileira. É por juntarmos numa pesquisa as nossas diferenças que podemos fazer a diferença no mundo. Bom, eu pensei em fazer algumas coisas assim, para a nossa discussão também, e eu acho que também trazer um pouco, que as pessoas também pensem um pouco na experiência que vivem no hospital, né, para que a gente possa entrar num diálogo ainda maior, princípio pela temática também, né? Quando a gente coloca esse título numa Semana Nacional de Humanização, esse título Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, é justamente para demarcar, e traz a experiência, né, do GAN, é justamente para demarcar que a gestão ela não está só na administração dos serviços, né? O que comumente a gente pensa dessa forma, né? Eu digo a gente porque todos nós, né, às vezes quando pensamos gestão, é a gestão muito pela via administrativa dos serviços, dos espaços, né? E eu acho que é interessante a experiência que a Annalise nos traz. Ela mostra que a gestão, ela não só é
do usuário, né, que faz uma gestão cotidiana da sua saúde, né, nas suas escolhas mais simples, né, não só na medicação que toma, mas também no que ele come, nos hábitos, no lazer, nas relações que ele estabelece, mas também pensar que o trabalhador faz a gestão do cuidado, né, que ao pensar qual é o melhor tratamento para aquele usuário, junto com aquele usuário, a gente está fazendo gestão, né, quando a gente senta em equipe para pensar o melhor funcionamento da nossa equipe, a gente está fazendo gestão, né? Então, acho que isso é um dos princípios da política, né, que é o que diz de uma humanização dos serviços, né? Por quê? Porque a gente também se autorizar a pensar que a gente faz gestão, né? Não é só o diretor do hospital que faz gestão, né? A gente está fazendo gestão, né? Eu acho que uma outra coisa importante da gente pensar, e eu acho que trazendo para esse contexto hospitalar, é pensar a questão da saúde mental no contexto hospitalar. E aí eu trago para a gente pensar não só nesse usuário, né, que tem uma situação mais grave de saúde mental, o quanto ele assusta, né, quando chega na emergência. Eu tenho relatos assim, de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas aqui no hospital, do quanto é difícil lidar com usuários que têm problemas associados de saúde mental, né, porque, bom, aqui a gente trabalha com o corpo e parece que a saúde mental assusta um pouco. Bom, não é aqui o espaço, o que a gente faz com esse usuário, então, né? Mas também a gente pensar na saúde mental, e aí a Annalise falou bem como a saúde mental é um tema transversal, pensar na saúde mental do trabalhador, né? O quanto a gente para refletir sobre as nossas práticas, o quanto a gente se permite duvidar de algumas coisas, né? O quanto a gente se permite quebrar os protocolos, né? Porque, bom, o protocolo não prevê singularidade, né? Muito pouco, né? Ele, de certa forma, por isso que existe um protocolo, é uma forma de uniformizar as práticas. Só que aí a gente esqueceu dos sujeitos, esqueceu da singularidade, né? A gente fica no protocolo e a gente, enquanto trabalhador, está de fora um pouco disso, porque a gente poderia fazer diferente naquele caso que é diferente, né? Então, acho que uma discussão importante que a gente precisa fazer é pensar isso, assim, como que é fazer a gestão do cuidado no hospital, né? Eu acho que eu coloco um pouco como pergunta, assim, para que a gente possa trazer um pouco essa experiência, assim. Será que tem espaço para que a gente discuta com o usuário a medicação que ele toma, né? A gente consegue estar atento aos efeitos colaterais, então, né, e a interação medicamentosa. A gente consegue perceber que o tratamento está para além do medicamento, né? Outra questão importante que eu acho que a gente tem que também estar se perguntando, a gente se preocupa com a rede quando esse usuário sai daqui, né, para onde ele vai, né? Que continuidade ele vai ter com esse tratamento, né? Será que ele vai, né, vamos pensar a questão da medicação e da prescrição. Bom, foi dada uma prescrição aqui no hospital, mas será que foi cuidado se esse usuário tem condições de manter isso, né, fora daqui? Acho que são questões assim que a gente tem que estar pensando, e aí a gente está juntos fazendo a humanização do Sistema Único de Saúde, né? Isso é algo que não depende só dos recursos, né? A gente vive numa diversidade dentro do SUS, né? Acho que todos nós que estamos envolvidos com o SUS sabemos do quanto é difícil trabalhar no SUS e do quanto é difícil colocar em prática, né? Mas naquilo que extrapola a questão financeira e técnica, né, da quantidade de técnicos que nós temos, o que a gente tem conseguido fazer? Eu acho que o espaço aqui é para a gente possa compartilhar experiências também, né, e não só experiências, mas assim também dificuldades, né, porque às vezes pensando junto, na maioria das vezes a gente encontra respostas coletivas. Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, o quanto
muitas vezes nesse afã assim, de responder a demanda, né, a gente responde a demanda, mas não para pensar como organizar a demanda, né? E que eu acho que essa é um dos princípios, digamos, de uma gestão compartilhada, né, e gestão participativa, é a gente parar um pouco, né? É também conseguir brecar isso que chega como uma enxurrada de demanda, né? E pensar, bom, por que está chegando dessa forma? Né? Como que a gente poderia fazer diferente? E isso precisa necessariamente ser algo coletivo, né? Não tem como a gente mudar isso sozinho, né? Eu acho que a experiência com o GAN traz muito isso, né? Bom, a gente sabe que muitos usuários não seguem essas prescrições, né? Então, como que a gente pode fazer diferente? Ou como que a gente pode ter acesso a isso para ver o que precisa mudar, né? Aí o fato de sentar junto e pensar junto, bom, é uma estratégia inicial, né? Para daí sim construir, né, essa rede, pensar quem pode estar ocupando posições diferentes e trazer informações diferentes, né? Eu acho que é uma possibilidade que às vezes a gente acha que não vai conseguir, né? Porque a demanda, ainda mais no hospital, a gente sabe o quanto isso é cotidiano, né? De uma demanda pela urgência, pelo limite da vida, né? Que parece que, bom, não tem tempo para parar, para pensar como que a gente atende a isso. Eu vivi muito assim no município, né? Nos municípios. E eu participei de uma reunião há pouco tempo, né? Me chamaram para uma reunião no comitê de morte materna, né? Infantil. E para mim ouvir, né? Participar, ouvir o que estava acontecendo. E achei interessante o estudo de caso, né? Teve 3 estudos de casos de uma criança que nasceu morta, né? E assim, eu achei interessante assim, na colocação da enfermeira da investigação. Então estava ali os dados, né? A pressão da paciente, né? Os exames que ela fez, né? A consulta com o médico, a medicação que a médica passou para a paciente, né? E que não se explicava por que a criança tinha nascido morta. Né? E aí eu fiquei observando, né? E eu falei assim, tá, mas cadê a parte, né, do diálogo, né, do diálogo pessoal com essa paciente? Como é que estava a vida dessa paciente? Como é que ela estava vivenciando a gravidez? Não tinha nada disso, era tudo técnico. Né? A investigação era praticamente técnica, né? Só colocava algumas informações. Uma colocou que a paciente reclamou que o serviço não liberava ela para consulta. Né? Mas ela fez exame, mas não foi buscar os resultados do exame. Aí culparam a paciente. Não, a paciente que é culpada. A criança nasceu, foi a óbito porque a mãe que era culpada, né? E a outra não sabia se dizer, como é que ia dizer para a mãe, que a mãe ficou naquela, não, mas acho que a criança nasceu viva e morreu depois. Portanto que eles tentaram reanimar a criança. E a criança não reagiu. E aí eu fiquei perguntando assim, tá, se existe a Rede Cegonha, né, está sendo intitulada agora, a Rede Cegonha, cadê o PSF? Por que a mãe não foi na consulta? Cadê o PSF? Por que ele não foi na casa da mãe? Saber por que a mãe não foi? Tinha um assistente social para conversar com essa mãe, para saber mais detalhes? Né? Como realmente foram no trabalho? Não foram. Conversaram com a médica do serviço dessa paciente, que a criança nasceu morta, e a paciente reclamou que o serviço não liberava ela para as consultas. Não foram no trabalho perguntar. Né? Então, assim, falta realmente essa questão da humanização. Né? E a rede, né, que realmente não funciona. Aí uma enfermeira falou assim, mas o PSF não faz mesmo? Eu falei assim, não faz porque não cobram dele. Porque se passar a cobrar, ele vai fazer. Né? Se você não cobra, não faz, não vai fazer nunca. Né? Então é responsabilidade do profissional.
Seja ele agente de saúde, seja ele enfermeiro, seja ele médico, assistente social, psicólogo, qualquer profissional, é da área da saúde. Né? Então, a gente vivencia isso, né? E essa questão do hospital mesmo, né? Se dá o diagnóstico, presta atendimento, o paciente vai embora e fica por isso mesmo. Né? E não sabe se realmente o paciente está sendo atendido na rede básica, se tem atendimento para ele, se tem um profissional para atender aquele paciente, né? Se ele está sendo acompanhado pela equipe do PSF. Né? A gente vê isso. Eu tenho um caso de um senhor, que é um conhecido meu, que ele operou o coração, fez 2 pontes safena, né? Ele foi para casa, na casa em condições, mora ele sozinho e o filho, né? Não tem uma mulher para cuidar da casa, né? Nem muito mal cuidar do próprio paciente, né? Desse senhor, né? E o que aconteceu? Esse senhor deu ferida na perna dele, né? Devido à retirada, né? da veia, né? E ele infeccionou, foi parar no hospital de novo. Aí eu perguntei para o filho dele, tá aí, por que o PSF não vem aqui pelo menos umas 2 vezes na semana, ver esse curativo, como é que está isso? Eu sei que você não tem tanto conhecimento, tem dificuldade para estar orientando teu pai e tudo, né? Aí ele falou assim, o PSF disse para mim que não vem aqui porque não tem carro. Como é subida, é morro, né? Então não tem carro, o PSF não vai. Né? Então o que aconteceu? Esse paciente foi para o hospital, ficou internado de novo por causa do problema na perna, voltou, teve alta, foi para casa e agora ele está de novo no hospital regional, internado com a perna com infecção de novo. Entendeu? Então não tem a rede, não tem, né? Então não tem esse contato do hospital, entrar em contato. Qual é o posto de saúde mais próximo? Não, olha, a equipe tem que ir lá para acompanhar, olhar esse paciente, que não tem quem cuide direito dele, né? Ver como é que está sendo feito esses curativos, como é que ele está tomando a medicação, né? Então, não tem. Né? Então, assim, ilusão a gente achar que tem. Né? Alguns locais funcionam alguma coisa muito precária, né? Mas acho que essa visão hoje da medicina, ela tem que voltar mesmo para o lado humano, né? A gente está muito técnico, muito profissional, muitos exames, né? E medicação, né? E eu estava questionando outro dia com uma colega lá no serviço, que eu falei assim, me explica uma coisa, por que todo dia a pessoa tem que estar buscando insulina aqui? Aí ela falou assim, aí eu falei, não estou te recriminando não é culpa sua não. Ela, não, porque a demanda aumentou. Eu falei, a demanda aumentou? Como assim? Não, é que tem mais gente com diabetes, então os municípios estão pegando mais insulina. Eu falei, então não está funcionando a equipe do PSF. O básico não está funcionando, a equipe básica não está. Que orientação de promoção e prevenção de saúde está sendo feita com os moradores no seu local de moradia? Como é que é isso? Então, a gente tem que sentar, nós como técnicos aqui do serviço, a gente tem que sentar e começar a questionar essas coisas. Porque não pode aumentar, a demanda tem que diminuir. Se falam todo dia comer melhor, vida saudável, praticar exercício, não tá, isso não está sendo feito? Que trabalho é esse? Será que só fica só no consultório, atendendo no consultório, passando medicação? Não é esse o nosso trabalho de profissional de saúde. A gente tem que estar mais ligado com a pessoa, a gente tem que conversar mais. Né? Então, a rede funciona assim. A partir do momento que você se doa, se dá esse tempo, né, e não fica contando as horas, minutinhos que tem que ir embora, é só 15 minutinhos para falar com o paciente, deu, perguntar só o técnico, não dá. Não dá para a gente realmente montar uma rede de saúde. Não dá para criar a promoção e a prevenção de saúde do usuário. Né? Isso tudo tem que ser repensado. Eu acho que tem que começar a pensar diferente. Eu acho que talvez nas academias, nas universidades, dentro dos próprios hospitais, né, na rede básica. Se a gente não cobra da rede básica, isso não vai acontecer. Né? Se o hospital fica só naquele atende e acabou ali, né? Não vai acontecer. O município, o prefeito não está nem aí. Ele pode ficar o posto de saúde sem médico, sem enfermeiro, porque ele não vai ter ninguém cobrando dele. Ele ganha o dinheirinho dele lá, recebe lá o dinheiro da saúde, mas ninguém cobra se o paciente está sendo atendido, se não está, se está tendo continuidade, se não está. Está tudo bom. Para ele está bom.
Pode um posto ficar sem médico, ficar o ano inteiro, que eu já vivenciei isso, né? Ficar o ano inteiro o posto com uma enfermeira só atendendo, ou coisa que tinha 3 médicos, tinha 3 enfermeiras, passou a ficar uma enfermeira só no posto, foi todo mundo embora, ficou por isso mesmo, e passou um ano, e passou outro ano, e ficou por isso. Uma amiga que é coordenadora da saúde mental lá no estado, ela falava assim, rede não é só serviço, né? A rede precisa das pessoas, né? Não adianta a gente ter os serviços se a gente não tiver as pessoas ligando essa rede, né? E que é um pouco na tua fala me veio isso, assim, o quanto esse trabalho que não é eminentemente técnico, né? De saber exatamente qual é o nível de tal elemento ali no sanguíneo, ou bom, a pressão, que na verdade agora quando eu falei eminentemente técnico, também é técnico a gente dialogar com o outro, né? A gente também traz informações técnicas quando a gente coloca em debate como deveria ser ou como a gente poderia fazer para chegar nesses ideais, né? A gente não está deixando de ser técnico, né? E aí talvez isso assuste algumas pessoas, não, mas se eu não falar exatamente aquilo, né, isso já não é mais o meu trabalho, né? Mas a gente se dá conta que se a gente não fizer esse trabalho de construir essa rede, de ir atrás, de perguntar, bom, por que não está indo lá, né? E também trazer esse empoderamento dos usuários, né? Porque não são só os trabalhadores que têm que estar lá lutando, né? Os usuários também, pelos seus direitos, precisam estar junto nessa luta, né? Porque aí a gente forma uma rede e aí sim a gente consegue algumas mudanças, né? Mas acho que a gente não pode esquecer disso, né? Não é porque a gente tem, teoricamente, os serviços aqui em Florianópolis são pouquíssimos serviços, né? Que a gente pode dizer que a gente tem uma rede. Calma, sempre as opiniões, vou falar algo. Enfim, a Ana desde o início provocou, né, a questão do hospital, e a gente estava ouvindo, acho que toda a apresentação da professora no sentido de uma experiência no serviço de saúde mental. Mas assim, a minha provocação é muito residência, eu acho que muitos da residência do profissional de terapia, assim, a gente, o quanto é muito pequeno, né, e muito, o espaço que a gente transfere, toda essa proposta de pensar o empoderamento, o fortalecimento dos usuários, para a realidade do hospital geral, que é o nosso, né, da maioria. Assim. E do quanto assim, a gente precisa pensar a humanização como não só ações humanizadoras, nem profissionais que têm mais ou menos a função de humanizar, mas como assim, humanizar tem a ver com a maneira, como você vai cuidar, como você vai atender tecnicamente, afetivamente, porque a gente não dissocia o cuidado do ser humano das questões afetivas, né? E aí, assim, de tudo que tem exemplos da rede, eu acho bem importante que a gente está vendo como a gente se encastela, né? A gente fica no hospital, vendo a nossa realidade, mas com pouca clareza do que acontece lá fora. Quem está lá fora também imagina com pouca clareza do que acontece aqui dentro. Então, assim, a importância da rede, né? Das pessoas que fazem essa rede. E eu acho que quem faz essa rede de atenção à saúde somos nós que estamos aqui, os profissionais que estão atendendo, né? Então, por isso, a minha preocupação é que todos nós pensarem como é que está sendo a sua forma de trabalhar, né? E o quanto trabalhar é esse dosar, o ser técnico e o ser humano como uma coisa que não se dissocia, né? Que está junto. E que, na verdade, assim, que isso acontece em vários níveis. A gente já circulou por aqui a fala de como é que as decisões se tomam, se é só na direção da instituição, como é que se toma, e aí a gente pode descer, né? Como é que se tomam as decisões dentro de uma equipe, como é que estão as vozes e as vezes todos envolvidos, e aí a gente vai descer e vai chegar onde deveria estar o corpo, que é o usuário, né? O usuário que geralmente é o que menos tem voz, e a gente vai sempre trocadilho, pelo menos na psicologia, eu sou psicóloga, de que ele tem que ser muito paciente, né? Tem que ser extremamente paciente, porque ele é o que geralmente tem menos
realmente, para pensar em humanizar, já tem que pensar em olhar para a sua prática, para a sua existência, e em conexão com os seus parceiros, e pensar como é que nós vamos, começando do pequeno para o maior, fortalecer esses usuários para que eles possam chegar num grau, né? No exemplo que a gente teve, dos usuários do CAPS, enfim, nós chegando no grau de se apropriar da sua saúde, do seu processo de cuidar da sua saúde. O pulo ali para pensar a questão de como acontece dentro do hospital geral é muito pequeno, porque é muito fácil de ver. Então, geralmente, eles não são muito legados, eles não são fortalecidos, eles não participam das decisões, né? E aí, assim, por que no final das contas não diria que a culpa é deles, porque eles não aderiram, porque eles não... Então, pode ser muito simplista a resposta se a gente não se colocar dentro do processo. Então, é mais uma reflexão, enfim, né, de tantos anos dentro do hospital, assim, mas aqui, na verdade, não dá para esperar, não dá para chegar na medicina. Mas, claro que dentro do hospital, especialmente, o poder, né, do trabalho médico é muito historicamente construído e tal. Mas, gradativamente, nós somos, os outros profissionais de saúde estão sendo inseridos e precisam ajudar nessa reconstrução dessa prática. Então, acho que vai depender, e assim, acho que a proposta de uma residência multiprofissional, né, é justamente isso. Né? A gente gradativamente demora para pegar paradigma, demora para pegar padrão, demora para assim. Se a gente cansar, né, eu falo, depois de 20 anos aqui, eu canso, assim, né? Mas enfim, não dá para cansar, assim, né? Então, e do quanto vocês que estão começando, e todos que estão fazendo, é um processo contínuo, gradativo e conquistado, mas sempre nessa perspectiva, de que ele não é individual. E ele não é só da equipe, ele é de todos os envolvidos, os atores desse processo, que é cuidar da saúde. Assim. E que quem tem que estar no centro da usuário, assim, quem tem que estar no corpo do usuário, quais são as suas necessidades. Mas enfim, não é fácil isso, todo mundo sabe que não é um processo ou uma transição fácil, mas que tem que ter implicação pessoal. Eu entendo que passa pela academia, passa pela formação, sim, mas passa por chegar na ponta e tentar transformar isso em prática. Acho super importante, assim, isso que traz a gente pode pensar algumas coisas, assim, também de processos que eu venho vivendo, especialmente nessa relação com redes de serviço através da residência, né? Que a residência que eu participo, ela não trabalha com o serviço da universidade, ela trabalha em convênio com redes municipais de saúde. Né? Mas, com certeza, eu acho que tem uma dimensão disso que a gente traz, que está no campo da nossa governabilidade, que diz da atitude de cada um diante da pessoa de quem cuida. Né? Mas tem uma dimensão que diz respeito também à gestão do trabalho, né, aos processos. E o hospital é a estrutura mais vertical, né, que a gente encontra. Né? Então, como é que isso chega lá na ponta do usuário, já sofre os efeitos disso, né? Então tem que fazer um movimento mesmo de contrafluxo, de subversão, né, dessa ordem, né, na micropolítica das relações. Mas, e aí falasse do CAPS, então é um espaço que realmente ele é proposto, ele é pensado numa perspectiva mais horizontal de relações, né, em rede horizontal, mas a gente tem vivido e padeceu isso muito fortemente no processo de inserção dos residentes nos serviços, nos momentos, e assim, um a um os municípios têm passado por isso, de precarização do trabalho também dos profissionais, né, a ponto de que, de pôr em questão para a gente a perspectiva do fomento à autonomia do usuário, quando a gente estava lidando com um trabalhador que se colocava numa posição absolutamente subserviente, submissa, né, e não autônoma, né, em relação a um patrão, na verdade, que é assim. Então, a gente, até nesse processo da pesquisa, né, a gente escutou, né, dos usuários participantes, né, uma intervenção de uma trabalhadora, né, em relação às ações
que aquele usuário vinha promovendo dentro do serviço, a partir da experiência com a gestão autônoma da medicação, né, de comentar outras ações no serviço, identificando as questões que eles tinham, negociando com o gestor, né, indo para a Câmara de Vereadores, enfim, né, fazendo todo o movimento, e o trabalhador, né, dizendo ao ouvido, ao pé do ouvido, assim, que, olha, mais devagar, porque senão é meu emprego que está correndo risco, começa a incomodar muito lá fora, eu que me visto aqui dentro. Né? Então, é triste, né, isso. Então, acho que tem também, né, tem uma dimensão aí da gestão do trabalho, né, que super importante, que assim, a gente não pode perder de vista, né, quando pensa o Sistema Único de Saúde e os processos de precarização do trabalho que ele vem passando. E a gente também vai trabalhar com a ideia de formação e intervenção e prevenção e formação. Né? A ideia da residência tem um pouco essa potência, reside nela essa ideia de estar no espaço e também fazer intervenção a partir desse espaço. Né? Eu acho que isso é um privilégio, sim. Eu lembro quando eu estava em João Pessoa, na atenção básica, trabalhava com 4 unidades que não tinham nem estudantes, não era muito menos residente. E eu lembro que tinha unidades perto das minhas que tinham residente. E eu ficava babando, assim, né? Eu falava, gente, eu quero trabalhar lá, eu preciso, ou chamar gente para vir aqui, porque o poder da pergunta, de quem está estranhando o espaço, produz mudança. Se o espaço não produz pergunta, e geralmente o residente, o estudante, ele tem essa capacidade ali, não que os trabalhadores não tenham também, não é isso? Mas que geralmente é uma pergunta que vem assim, do usuário também, que é aquela que quebra a gente, assim, que deixa meio, eu não sei, ela é extremamente potente no serviço. Então, eu fico preocupado quando a gente deixa de fazer pergunta, mas só dá resposta. E eu acho que a PNH não tem essa função. Eu acho que eu sempre tento destacar isso, assim, porque em muitos espaços ela já entrou, inclusive, no plano de saúde, no município, de gestão, eu acho bacaníssimo isso, assim. Legal que a PNH está nesse espaço, mas ela não é a resposta final. Não tem esse intuito. Assim, se a gente for pensar, até é um paradoxo ter uma política nacional de humanização e atenção do SUS, sendo que a gente tem como princípios a inseparabilidade entre atenção e gestão, a transversalidade, protagonismo, coisas que, se a gente for ir um pouco mais atrás, vai encontrar nos princípios do SUS. Né? Equidade, integralidade. Então, a gente, na verdade, está assim, vamos fazer um destaque, vamos lembrar por que a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Por que a gente está questionando isso? Porque é utilizar como um meio assim, para fazer perguntas. E aí a gente pode abusar delas, né? de fazer perguntas e dar nome para elas. Eu acho que quanto mais a gente vai dar nome para as coisas, mais fácil a gente consegue de entrar em espaços. Senão a gente vai começar a achar que aquela resposta é suficiente. Ou algum tipo de resposta suficiente, ela nunca vai ser suficiente. E até tem essa proposição muito acabada, né? Esses dispositivos que vocês podem encontrar no documento básico, outras coisas mais, eles estão aí reunidos a partir de experiências que deram certo, mas que podem ser complementados, pode ser inventado outras coisas. Não está dito isso nas cartilhas, mas entendam isso. Que a proposição a gente tem uma reforma inacabada, então vamos ter que criar mais coisas. A gente vai ter que habilitar mais espaços de conflito. A gente não vai se retirar dos espaços de conflito. Porque se a gente quer alguma coisa no SUS que ele mude, vai depender da gente. Então eu vou ter que entrar nessas alianças e disputar. Porque é mesa de negociação todo o tempo. Se acharem que a política, a PNH ou outras políticas são menos importantes naquele dado momento, a gente entra na festa, né? A gente sobrevive nas festas. Mas chegou um momento que a gente começa a ganhar força, e agora a gente está ganhando força, porque eu entendo, por exemplo, quando o ministro da Saúde vai e faz a abertura, tem uma marca aí, tem uma representatividade importante do governo, uma marca do Estado, mas que também não depende da marca do Estado dar algumas respostas que até hoje não conseguiu dar. Então,
essa ideia de trabalhar com a ideia de redes temáticas, que tem uma série de recursos para isso. Há quanto tempo a PNH vem trabalhando com a ideia de redes, e que não é uma rede temática? Né? Eu lembro da Eliane falando para a gente, a Eliane Henrique, nossa companheira, colega, se a gente constrói uma rede de redes, e que essa rede tem furos, tem buracos, é necessário que se apareça isso. Se ela não tiver esses furos, esses buracos, vira uma sacola, vira uma lona, leva tudo. E aí vira a coisa temática, né? O tema faz isso, né? Ele leva de arrastão tudo que tiver. Pensando numa rede de pesca, né? Tem o peixe menor e o peixe grande. Se tem uma rede que tem alguns furos, ele vai passar algumas coisas. Se eu tenho uma lona, uma sacola, ele leva tudo, não fica nada. Então, algumas coisas que a gente tem alguns cuidados, e eu acho que em determinados espaços a gente pode aproveitar isso, para usar a favor, o que parece que no primeiro momento pode ser contra. Né? Como é que eu vou dialogar, então, num espaço dito, e concordo, num espaço por excelência tomado pelos poderes e saberes já historicamente constituídos, como é que eu vou dialogar com outras coisas que estão fora desse espaço? Porque talvez esse fora me diga como é que eu possa dialogar. Como é que eu me conecto com outros temas? Então, eu vou aproveitar temas da rede de urgência e emergência. Como é que eu dialogo com isso? Como é que eu me conecto com isso? Como é que eu me conecto com a rede de deficiência, doenças crônicas? Isso me coloca um movimento para fora, e não para dentro. Acho que isso pode ser também uma pista para a gente. Porque a gente às vezes não está ainda conectado com algumas coisas que estão em andamento. Decisões importantes. A gente tem um delay, né, do que acontece, alguns decretos, resoluções, e que a gente chega na prática. A Rede Segura, que você falou antes ali, agora a Rede Segura, ela tem desde 2011. A gente fez em 2014. Talvez em Santa Catarina, tem suas particularidades, como outros estados também tem as suas. Mas quanto mais a gente começa a traduzir algumas informações em espaços que a gente possa compartilhar, melhor a gente vai conseguir dar alguns encaminhamentos para não ficar numa posição que eu acho super delicada, que a gente sabe das dificuldades e debilidades, mas o que eu faço com isso? Que espaço que eu ocupo, que eu consigo traduzir isso de uma maneira que tem algum tipo de repercussão? Eu uso a ouvidoria, por exemplo, ou não? Eu sou o cara que fica na urgência lá, sentado com mais 10 pessoas que estão lá, esperando para ser atendido, e fica cutucando um ao outro, ou reclamando um para o outro, dizendo, puxa, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um caos, ninguém faz nada, mas eu não levanto e faço alguma coisa. Então, onde eu posso ir, então? Qual é o canal que me ouve? Ou vou continuar nessa posição de eu cutucar outros e identificar problemas e fazer algumas mudanças que eu desejo fazer? Só que para isso tem que ter protagonismo, tem que ter alguma iniciativa. Eu posso passar por ridículo, posso passar por qualquer outra situação constrangedora, porque se expor a gente também se arrisca, né? Então a gente acaba que, às vezes, não melhor não arriscar para não passar por uma situação constrangedora. Então a gente está também, de novo, assim, destacando, vamos fazer o que com tudo isso, assim, com essa posição? Porque se a gente está aqui hoje num debate, eu espero que esse debate se encerre aqui. Eu lembrei que eu não comentei algo que o Carlos tinha pedido também, não sei como é que vocês estão cansados, que era como é que foi essa parceria com o Canadá, né? E também eu falei uma outra coisa, assim, é que além do guia, a gente está concluindo também seria um guia de apoio ao moderador dos grupos campo, né? Como com as orientações e dividir um pouco a concepção assim, do trabalho para quem quiser usar o material um pouco mais informado a respeito do que a gente propõe. E assim, queria pedir de novo que os guias que a gente distribuiu, que eles retornassem então para ficar aqui com a Ana, né, com a possibilidade de uso deles. E, assim, rapidamente, vocês viram uma notícia disso que também foi toda uma experiência interessante esse contato com o Canadá. Assim, a parceria surgiu a partir de uma apresentação desses dados de pesquisa do CAPES e da atenção básica em algum evento onde a Rosana Onoco, então, que coordena, que tem a coordenação geral desse projeto,
entrou em contato com a Lourdes Rodrigues, que é da Universidade de Montreal, no Quebec, que é do Departamento de Serviço Social. Foi aí que se estabeleceu a parceria, porque aí a universidade lá tem essa relação com a comunidade, com os serviços alternativos, com os movimentos de usuário. E ao longo dos encontros, da pesquisa, a gente também teve alguns momentos, acho que foram 6 no total, de videoconferência com um grupo no Canadá, no Quebec. Ao mesmo tempo que a gente estava reunido em Campinas, no Quebec também estavam reunidos os pesquisadores e as associações de usuários. Eles tinham uma dinâmica diferente, eles não tinham uma pesquisa central, porque era mais multiplicado, mas tinha esse momento onde a gente conversava. E teve muito estranhamento no início, falando da questão da língua primeiro, de alguns termos e contextos, assim, Então, para eles, que formulário seguia sempre assim, fora do Estado, fora do serviço, por um movimento de usuários, com apoio do Departamento de Serviço Social, era muito estranho se encontrar com a gente e ver que entre os pesquisadores nós havia psicólogos e psiquiatras. Então, assim, como assim que vocês trabalham com psiquiatra e com psicólogo? Então, uma coisa que eu não contei desse processo de adaptação desse material, e é um dado bem importante, eu acho, é que o guia canadense, ele tinha uma primeira parte que acompanhava até aquele 4º passo que eu apresentei, com algumas nuances, assim, mas até aquele 4º passo é a mesma proposta. E aí ele tinha uma segunda parte, que é uma outra proposta, que a partir desse percorrido, daqueles passos, era o momento do usuário tomar a decisão se ele queria reduzir ou parar a medicação, Se ele queria isso, a segunda parte do guia ensinava a reduzir progressivamente os medicamentos. Quando a gente foi fazer a discussão sobre a adaptação desse material, a gente chegou a fazer a tradução dessa segunda parte. Na discussão com o nosso grupo, que incluía, então, os pesquisadores, aí estavam incluindo os psiquiatras, incluía trabalhadores do serviço, incluía a associação de usuários. Claro que para os psiquiatras aquela parte era esquisita, mas a gente ouviu dos usuários também a seguinte posição, assim, para nós a questão não é reduzir ou retirar o medicamento, é ter acesso ao medicamento. A gente precisa do medicamento, não tem acesso, não encontra na farmácia, e era um momento, era todo um contexto ali que atualmente está menos acirrado, mas ali era um momento de muito acirramento de um tensionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, dos conselhos de medicina com relação à política de saúde mental no país. E aí a gente avaliou que realmente aquela segunda parte, da forma que ela estava colocada, não nos permitia fazer a introdução desse material, quer dizer, fazer isso por dentro dos serviços. Era um movimento que tinha todo o contexto canadense que justificava aquela forma, mas não se justificava para a nossa realidade. E aí a gente começou a trabalhar dessa forma, e teve então um guia concluído, a gente foi fazer, mandou para o Canadá, mandou lá para o Quebec, alguém fez a tradução para o grupo lá poder acompanhar o que tinha resultado desse trabalho. E aí era um momento também de expectativa para nós e de uma certa tensão de como é que eles vão ler o material, porque ele é baseado, ele tem muita aproximação, muitos pontos de contato com o material do Quebec, mas ele também tem muita diferença, começar por essa segunda parte toda. E a gente temia um pouco como é que isso ia ser recebido. Na verdade, a conversa foi muito interessante, assim, porque eles estranharam, mas eles quiseram saber por quê, assim, por que a gente tinha chegado àquela proposta, antes de sair batendo na gente, assim, E também puderam apontar assim, que coisas eles achavam de diferença e que era interessante para eles pensarem também quando fossem refazer
o guia. Então a gente tem que retomar também toda a história a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, o quanto que ela foi construída na parceria entre trabalhadores e usuários, né, incluindo os serviços, e de como isso se traduzia também naquele conjunto de pessoas ali, pesquisadores que estavam ali, parceiros, então, né, essa parceria seguia ali entre usuários e trabalhadores. Né. Teve um momento que, por exemplo, as reuniões do nosso comitê cidadão, tinha sempre alguém de nós, né, estudante, enfim, que acompanhava as reuniões para secretariar, porque o nosso usuário ele tem um certo nível de escolaridade, uma certa condição, né, o usuário da rede pública de serviço, uma certa condição de uso, por exemplo, no computador, né. Então a gente ia lá, secretariava a reunião, fazia ata, né, junto com eles. E isso era a questão dos usuários do QBR, como que o psicólogo participa da reunião de vocês? Né? Aí teve um usuário dos nossos que disse assim, não, mas chegou lá no microfone, a gente trabalha com tradução simultânea, né? Diz assim, não, mas é que quando o Rodrigo, que é psicólogo, quando o Rodrigo vai na nossa reunião, ele é nosso secretário, né? Não é o psicólogo, ele é um secretariado. Assim. Mas no final do ano passado, em novembro, teve um grupo de usuários, aí teve um encontro entre os usuários daqui e os usuários de lá, depois de 5 anos de encontro só por videoconferência. Né? Então, foi um grupo de 7 usuários e um familiar que passaram 15 dias no Quebec, conhecendo serviços e conhecendo, enfim, as pessoas conversando, né? E foi uma mestranda minha e uma doutoranda de São Paulo, assim, foram acompanhando também. Né? E ali foi um momento, ela conta isso também, de que foi um momento em que essa questão da exclusão dessa segunda parte do guia retornou na visita a um dos descendentes alternativos, então são mantidos por associações de usuários. Eles tinham lá um outro material que os usuários nossos ficaram bem interessados em trazer, então, mas quando a pessoa que recebeu ele estava reticente de passar por acabou passando, mas ela dizia, tá, mas vocês vão fazer isso aqui mesmo, vocês fizeram com o nosso guia, né, sempre. E aí deu para perceber que, ainda que na conversa que se fez, na universidade, aquilo deu para processar e trabalhar para os usuários de lá, talvez ainda a gente tenha que fazer mais conversas, porque ali, não foram todos, mas ali deu para perceber que tinha um sentimento de traição, assim, em relação ao que a gente tinha feito, assim, né? Como se a gente tivesse, enfim, sido cooptado, né? Acho que é interessante.